estamos a poucos versículos de concluir o estudo, né, sobre a epístola de Tiago. E hoje nós vamos estar lendo os versículos 7 até o 11, né, do capítulo 5, e vamos falar um pouco sobre dois assuntos assim, de suma importância. Na verdade, são três assuntos importantes. Um é a paciência, o outro é a murmuração e o outro é a autenticidade, ou seja, a verdade. Então vamos começar lendo versículo 7 até o 11, que diz assim: Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas de outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está pronto, está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem que no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Vamos aproveitar e ler também o versículo 12, que diz assim: Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, não quando for não, para que Deus não os condene. Amém? Bom, Tiago, ele está concluindo, né, a sua carta, e a partir de então ele começa a falar sobre alguns temas diversos, mas sempre linkado àquilo que inicialmente ele disse, né, quando começou a escrever a sua carta. E Tiago está aqui exortando, né, os irmãos para que tenham paciência até que o Senhor venha. Então eu gostaria de começar esta aula, né, com uma pergunta para a nossa reflexão. Qual é o limite da tua paciência? Você é uma pessoa que tem paciência ou você é um ser impaciente, né? É muito comum a gente, diante de alguma situação, dizer assim: meu Deus, dá-me paciência, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Nós vamos ver um pouco sobre o que é a paciência, a importância de nós desenvolvermos esta qualidade como cristãos, né? Como pessoas, como servos de Deus. Então, Tiago, na aula anterior nós falamos sobre a opressão dos ricos sobre os pobres, e a gente vê um Tiago indignado, um Tiago, né, de certa forma até vociferando, né, sendo bastante enérgico e contundente em relação à desigualdade social, né, econômica que havia entre aqueles irmãos e a opressão por parte daqueles que detinham, né, a riqueza, o poder econômico. Mas agora Tiago, ele muda um pouco, né, a sua forma de falar, de conduzir, né, a sua carta. Ele se mostra agora um pastor conselheiro, né? É interessante, né, Tiago, porque assim, ele vai aos 200, 300 por hora, né? Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele, de uma hora para outra na sua pregação, né, ele se mostra assim mais enérgico, depois ele retoma novamente, né, aquele jeito pastoral de ser, de aconselhar. Então aqui Tiago, ele deixa aquele lado mais enérgico, né,
mais crítico e assume agora um lado de conselheiro. Ou seja, ele se dirige agora aos seus leitores de uma forma até mais afetuosa, né? Mais amorosa. Veja que no versículo 7 ele começa assim: por isso, irmãos. Então, aqui ele faz questão de lembrar, esse versículo está totalmente linkado aos versos anteriores, que falava das opressões dos ricos contra o pobre. Então agora ele está falando assim: irmãos, vocês precisam ter um pouco mais de paciência. Então ele exorta os irmãos aqui a desenvolver essa qualidade. Nós não nascemos, irmãos, com a paciência. Na verdade, a maioria de nós aqui, nós já nascemos impacientes, né? É só você olhar a vida de um bebê recém-nascido, né? E a impaciência do bebê, que quer se alimentar a cada 3 horas, e quando o alimento não chega, o que ele faz? Ele chora, depois ele vai crescendo um pouquinho mais, quando ele já está ali com alguns meses de vida, aí ele fica, ele não só chora, ele começa a espernear também, né? Passa um pouquinho mais, ele cresce, aí ele já começa a falar, porque nós somos impacientes por natureza. E Tiago está dizendo aqui que a gente precisa desenvolver o oposto disso. Nós precisamos aprender a ter paciência. Então Tiago, ele estava ciente das adversidades, daquilo que estava acontecendo ali entre os irmãos, onde alguns, por serem ricos, estavam oprimindo, aproveitando-se da sua condição, né, melhor para inferiorizar, oprimir, né, os irmãos mais pobres. Então ele está ciente daquilo que está acontecendo, mas ele pede aqui aos irmãos para que sejam um pouco mais pacientes, né? Isso aqui nos faz lembrar lá do início da carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, se alguém quiser acompanhar aí, quando ele fala sobre sentir-se feliz quando passa por todo tipo de aflição. Ou seja, ele está voltando novamente a este tema, né? Mas agora falando mais precisamente sobre a paciência que nós precisamos ter nas adversidades. Uma observação, né, que eu coloquei aqui e acho muito importante é que a paciência é uma virtude que muitos buscam e poucos possuem. A gente está sempre procurando ter paciência, mas nem sempre temos paciência. Ou seja, às vezes a gente até acha que, não, agora eu cheguei no meu ponto de equilíbrio, eu já tenho, mas aí de repente acontece alguma situação e a velha natureza, né? Natureza de Adão, ela se manifesta novamente. Então é uma virtude que muitos buscam, mas que poucos possuem. E por quê? A nossa sociedade, por exemplo, é uma sociedade imediatista. A gente vive num mundo onde as pessoas, elas querem tudo para ontem, né? Isso em qualquer área, né, da nossa sociedade. As pessoas, elas têm uma pressa, né, uma urgência de que as coisas aconteçam e ser paciente, né? Quando a gente fala de ter paciência, é exatamente você ser passivo, vamos dizer assim, né? Em relação ao tempo e aprender a esperar. Quer ver uma pergunta importante aqui para nós? Quem aqui tem paciência e sabe esperar? Não levanta a mão não, porque você pode se contradizer. A gente fala que tem, mas a verdade é que a gente quer tudo para ontem, né? Nós fazemos planos para, sei lá, para 5 anos, fazemos planos para 10 anos, mas quando chega no segundo ano a gente já está naquela ansiedade de que as coisas aconteçam, porque nós não estamos acostumados a esperar. A paciência é a arte de suportar alguém cujo comportamento é incompatível com o nosso e às vezes até opressor. É o exemplo do que estava acontecendo naquela igreja. Então havia uma classe de pessoas, né, cristãos e também não cristãos, que eram ricos opressores. E Tiago está dizendo para os irmãos, vocês precisam ter paciência. Por exemplo, o empregado, né?
Você imagine alguém trabalhar para um patrão opressor. Sabe, aquele patrão que ele só vê o lucro, ele só vê as suas vantagens, os seus interesses e não demonstra nenhum sentimento de respeito, né, de solidariedade, de consideração pelo seu empregado. Então, ele vê o empregado ali como uma maquininha que produz para ele. E quando o empregado enfrenta alguma situação de enfermidade, por exemplo, uma doença do trabalho, né, o patrão não quer saber. Ele quer outro para substituir, não demonstra empatia por aquele que está sofrendo. Aqueles irmãos passavam por isso. E aí Tiago fala assim, olha, vocês precisam ter um pouco de paciência. Então a paciência no sentido de suportar alguém que tem um comportamento incompatível. Às vezes um comportamento opressor. Isso se dá muitas vezes na relação de trabalho, isso se dá também na relação social, até familiar. Às vezes a opressão dentro de um ambiente familiar, onde alguém precisa ter paciência para saber suportar aquele momento, né? E lidar com o outro que tem um sentimento, um comportamento totalmente incompatível. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 8, diz assim, que a pessoa de mau gênio causa problemas, mas o que tem paciência traz a paz. Então imagine você estar num ambiente onde alguém está sempre reagindo negativamente, onde alguém está sempre tentando oprimir o ambiente. O sábio diz assim, que quem tem paciência traz a paz. Ou seja, a paciência e a paz caminham juntos. Agora, eu pergunto para vocês aqui, é fácil ter paciência num ambiente desse? O que vocês acham? Não é fácil. Às vezes, o paciente tem vontade de se levantar e gritar, falar mais alto. Mas Tiago está falando, calma. Ou seja, mantenha o equilíbrio, porque esta paciência, ela vai te trazer a paz. Ou seja, o paciente, ele acalma qualquer queixa. Por quê? Porque ele controla a sua raiva e não busca vingança. Então ele ouve coisas, mas ele tem, né, essa qualidade, essa virtude de saber bloquear aquilo que é ruim, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, e às vezes até aquilo que ele se torna alvo, né? Porque às vezes a opressão, ela não é só uma opressão mental, né? Uma opressão por palavras, às vezes pode ser uma opressão também física. Mas a pessoa aprende, né, a se controlar, controla a raiva e não busca vingança. Quando eu falo controlar a raiva, não é guardar a raiva. Porque a diferença, tem gente que fala assim, eu tenho paciência, mas se você está cultivando raiva, como aconteciam com alguns daqueles irmãos também, que Tiago fala sobre isso e nós estudamos isso aula passada, se você cultiva a raiva, o sentimento de vingança, então você não está tendo paciência. Na verdade, você está sendo maquiavélico. Você está esperando uma oportunidade onde você possa agir da mesma maneira com aquele que te oprime. Provérbios 16:32 fala assim, que vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidade inteira. Pois não, irmão Gildo? Ou seja, às vezes a pessoa precisa ter aqueles 30 minutos de a sós, né? Se trancar, né? Vamos dizer assim, se isolar, ficar ali para poder respirar fundo, pensar antes de dizer, de falar qualquer coisa, né? A gente vai falar sobre isso agora, inclusive, né? Porque existe uma diferença muito grande entre três palavras que são comuns no nosso dia a dia: comodismo, conformismo e paciência. Não são as mesmas coisas. Ou seja, o comodismo, né? Primeiro, é o comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo.
Então, a pessoa, né, que busca o comodismo, ou comodista, né, vamos dizer assim, é aquele que evita assumir responsabilidade ou se afasta da dificuldade. Vamos para o exemplo bíblico daquilo que estava acontecendo entre aqueles irmãos para onde Tiago está escrevendo. Eles estavam em condições favoráveis, aliás, desfavoráveis, e não deveriam se calar diante dos opressores. Ou seja, eles não podiam esquecer que estavam sofrendo e falar assim, não, olha, vamos ficar tranquilo aqui, vamos deixar passar, não. O comodista, muitas vezes, ele é aquela pessoa que ele não enfrenta. Talvez, eu vou pegar o exemplo do irmão Gildo, né? A pessoa chegou chutando as coisas, xingando, né? Irritada, talvez irritada consigo mesmo, mas descontando no ambiente de trabalho. O que faz uma pessoa que tem paciência? Ô, meu amigo, colega, olha, vai ali um pouquinho, descansa um pouquinho, relaxa, né? Agora, o comodista, ele pode pensar o seguinte, bom, o que ele está chutando não me interfere, é problema dele. Então, o comodista, ele se fecha e ele fala assim, aqui para mim tá bom, esse é meu pedaço, aqui tá tudo bem, então que o mundo se exploda. Não é isso que Tiago estava dizendo aqui. Ele não falou, irmãos, sejam comodistas, né? Ou seja, se você está bem, problema do outro que está mal. Se você tá tudo bem para você, então deixa que o resto se acabe. Não, não é isso. Segundo, o conformismo. O conformismo fala do que? De passividade, comportamento ou tendência de se conformar, de aceitar, sem se opor a uma situação indesejada. O conformista é aquele que também não reage. É aquela pessoa que se acostuma a viver sob o regime da opressão. Não é isso também que Tiago está dizendo ali. Tanto que na aula anterior, nós estudamos, o conselho de Tiago é para que aqueles irmãos orassem e apresentassem ao Senhor o justo juiz, aquilo que estava acontecendo, ou seja, reagir. Então, o conformista, ele não reage, né? Ele aceita sem discutir as normas e valores pré-estabelecidos. Então, ele diz assim, tá ruim, vai ficar pior, fazer o quê? E aí ele vai se acostumando com aquilo, né? Quando a gente leva para o exemplo bíblico do que estava acontecendo ali nos dias de Tiago, vejam, meus irmãos oprimidos, o que ele está dizendo é que eles não deviam se calar. Não é porque você está vivendo sob um regime de opressão que você vai se calar. Paciência não é isso. Paciência não é apanhar e ficar calado. Paciência não é aceitar que você seja oprimida ou oprimido sem nenhuma reação. Então, eles não podiam se calar. Eles deveriam orar a Deus, o justo juiz. Ou seja, como cristãos, eles não deveriam também, de maneira alguma, fazer algum motim, no sentido de causar rebelião, revolta, né? Não era isso. Eles não deveriam invadir as casas dos ricos e tomar as suas propriedades. Não é isso que Tiago está dizendo. Mas ele fala, olha, vocês precisam reagir. E como é que o crente reage na adversidade? Orando. Como é que o crente reage quando ele está numa situação, né, que é incompatível? Ele ora. Quando disseram para Daniel que ele não deveria mais orar ao seu Deus, qual foi a resposta de Daniel? O que ele fez? Continuou orando. Então, ter paciência não é se tornar uma pessoa comodista, no sentido de que não importa o que está acontecendo, se não é comigo, é problema dos outros, e se fechar dentro da sua redoma. Não é ser conformista, no sentido também de aceitar que todo mundo pise em você. Ou seja, você precisa ter palavra, você precisa ter uma voz, precisa falar. E a paciência
A paciência é a característica de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Então, olha a diferença. A pessoa que é paciente, ela não se cala, mas também não se exalta. Ela não fica quieta diante de uma opressão, mas nem por isso ela também vai se tornar rebelde e opressor do outro. Então, é aquela pessoa, né, a paciência é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer lugar, em qualquer hora. É você estar, eu vou voltar ao exemplo aqui que foi citado pelo irmão Gildo. O sujeito chegou chutando e xingando. Se ele fosse um cara comodista, ele ia dizer o seguinte: problema dele, ele está chutando o que é dele, está quebrando o que é dele, isso não me atinge. E ele ia ficar na dele. Se ele fosse conformado, ele ia dizer o seguinte: bom, fazer o quê? Ele pode, ele é o chefe. Mas como paciente, o que ele fez? Teve calma para ir lá e falar: olha, você está irritado, descansa um pouquinho, vai lá em cima, fica lá uma meia hora, né? Toma um ar, toma uma água, depois você volta. E aí você vê, se tiver alguma coisa errada, você fala, mas calma. Então, a paciência é isso, né? É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades. O salmista Davi, Salmo 40, versículo 1, quem pode ler para nós? Salmo 40, versículo 1 e depois o versículo 17, em alto e bom som. Ele vai nos dar o exemplo do que é paciência, de como nós devemos nos portar com paciência. Salmo 40, versículo 1. Quem achou aí, leia bem alto para nós, versículo 1, e depois também o versículo 17. O que é paciência? Só isso vai falando, esperei com paciência pela ajuda de Deus. Tem muita gente que para só nessa primeira parte do versículo 1 e fala assim, né? Quando algum irmão está passando por alguma situação, né? De opressão, né? De dificuldade, e fala assim, não, irmão, espera no Senhor. Ou seja, fica aí, fica esperando. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele fala, esperei com paciência no Senhor e Ele me escutou. Então o que o salmista estava fazendo? Orando, gente. Ele não estava parado. Ele estava orando. Diz aqui, Deus escutou o meu pedido de socorro. Então, enquanto ele esperava pelo Senhor, ele continuou orando e lembrando Deus. E aí, quando vai ser? Quando vem? Versículo 17, ele fala assim, olha, não te demores. Ou seja, no versículo 1 ele está dizendo, esperei com paciência. No 17 ele já está dizendo, Deus, eu estou esperando, mas não demores. Então qual é o exemplo que o salmista está trazendo para nós aqui? Que a paciência não significa ficar passivo diante das situações. Paciência é você colocar nas mãos do Senhor, continuar pedindo a ajuda do Senhor enquanto você se movimenta. Deus mostra paciência também em relação às pessoas. O nosso Deus é um Deus paciente. Deus tem paciência a fim de que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Às vezes a gente vê situações de pessoas que estão vivendo uma vida totalmente distante de Deus, em pecado, às vezes cometendo crimes, atrocidades, coisas terríveis. E aí alguém diz assim, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai agir? Deus vai deixar fulano continuar agindo dessa maneira? Vejam bem, a Bíblia diz que Deus é um Deus paciente. Quem sabe entre aqueles ricos opressores, tinham pessoas que com o passar dos anos iriam perceber a condição terrível que eles estavam vivendo diante de Deus e eles poderiam se arrepender e voltar para o Senhor. Agora imagine se Tiago orienta os irmãos a fazer a oração de Elias.
Qual é a oração de Elias? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Já imaginou Tiago dizendo assim, irmãos? Ao invés de ele falar, tenham paciência, ele fala assim, irmãos, vamos orar para Deus acabar com essa raça. Vamos orar para Deus matar todo mundo e resolver a parada. Porque tem muito crente que faz esse tipo de oração. Graças a Deus que Deus não ouve, não leva também em consideração a ignorância de alguns. Que ao invés de pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia, pede para Deus matar, para Deus acabar com os outros. Quando a gente fala em paciência, a gente precisa entender que o grande propósito de Deus não é matar o teu opressor, por mais terrível que ele seja. O propósito de Deus para toda a humanidade, isso inclui os bons e os maus, é um só, salvar a todos. Esse é o propósito de Deus. Por isso que às vezes tem gente ruim que está viva aí, porque a paciência de Deus, né, está dando a essa pessoa a oportunidade de se converter, de se arrepender. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Deus passou diante de Moisés e disse para Moisés em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Aí você vê alguém, às vezes, blasfemando contra o evangelho. Você vê pessoas, às vezes, desonrando o nome de Deus, o nome de Cristo. E aí você fala assim, Deus, se fosse eu, já teria acabado com tudo. Mas olha o que Deus disse para Moisés aqui: eu tenho compaixão, misericórdia, não fico irado com facilidade. Você já imaginou se Deus, irmão, agisse como muitos de nós, que se irasse com facilidade? Porque às vezes são coisas tão simples. Você está atravessando a rua, o sinal indica que está verde, que é para você passar. Mas aí vem um motorista desembestado e ultrapassa o farol vermelho. Qual é o teu pensamento? Tomara que ele bata na primeira esquina. Qual é o pensamento de Deus? Meu filho, da próxima vez, tome cuidado. Porque Deus, ele tem compaixão e misericórdia de todos. Romanos 2, 4. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? É uma pergunta de Paulo àqueles irmãos. Você sabe muito bem que ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que às vezes algumas pessoas estão vivendo uma vida totalmente distante de Deus e às vezes até, como eu disse, desonrando o nome do Senhor. E essas pessoas estão aí vivas, com saúde. E aí você fica pensando, meu Deus, mas não deveria ser assim. Por que que o ímpio está prosperando? Por que que o ímpio está se saindo bem, enquanto os bons estão sofrendo? É porque a misericórdia de Deus, ela é paciente. E Deus dá às pessoas um tempo devido para que elas possam se arrepender. Deus mostra através de sinais, Deus fala com pessoas, Deus cria situações para que as pessoas possam se arrepender. Romanos 9, 22. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Deus tem paciência com o bom, Deus tem paciência com o mal. Porque o bom hoje pode se tornar mal amanhã. Se ele não tiver cuidado, se ele não se manter diante de Deus, amanhã ele pode se tornar mal. 1 Pedro 3, 20. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Aqui Pedro está falando dos dias de Noé. E ele fala assim, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. Gente,
Eu não posso precisar isso aqui para vocês, mas eu imagino que Noé poderia ter terminado a arca com menos tempo do que demorou, vocês não acham? 120 anos para fazer uma arca é muito tempo. Demorou mais do que as obras públicas atuais. Mas eu acho que Noé, ele poderia até ter terminado a arca antes. Mas eu vejo ali a paciência de Deus durante 120 anos, dando às pessoas a oportunidade de arrependimento. E Pedro fala assim, olha, ele ficou esperando com paciência nos dias de Noé. Enquanto a arca estava sendo construída, eu penso que se alguém chegasse para Noé, ali na reta final, Noé já estava terminando de construir a arca, e alguém falasse assim, Noé, eu quero te ajudar. Noé aceitaria, e essa pessoa teria sido salva. A mesma coisa acontece em nossos dias. Enquanto a graça de Deus reina sobre a humanidade, oferecendo a todos a oportunidade de perdão, não virá o fim. Mas vai chegar um momento que esta graça será removida. A igreja será arrebatada. E aí, queridos, a porta se fechou. Segundo Pedro 3,15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Então Tiago, voltando aqui a Tiago, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E ele sabia que os seus leitores, os cristãos que estavam sendo oprimidos, eles não podiam se defender dos seus opressores. Porque eles não tinham condições, eles não tinham meios, recursos para poder se defender dos seus opressores. Então o que ele orienta esses irmãos? Conversem com Deus, fale com Deus, orem a Deus, porque eles tinham que aprender a confiar no Senhor, porque Deus certamente faria a justiça, não no tempo deles, mas no tempo determinado de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, olha o que diz a palavra, Deus se vingará, e ele acertará conta com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. Tem um tempo certo. Deus vai dar aos opressores, aos inimigos, àqueles que estão distante dele, um tempo para que eles possam se arrepender. Mas aqui a palavra diz que virá o tempo vai chegar. Em Romanos 12 diz assim, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência o sofrimento, e aí ele conclui dizendo, orem sempre. Quando te faltar paciência para lidar com alguma situação, ore. Quando você estiver diante de uma situação que o teu controle emocional, estiver à beira do colapso, ele diz aqui, olha, tenha esperança, porque a esperança vai manter vocês alegres. E enquanto você ora, enquanto você busca o Senhor, irmãos, não existe terapia melhor do que a oração. Porque na oração você pode falar abertamente com Deus. Você está com raiva? Fala para Deus. A oração é um calmante para a alma, viu, irmãos? A oração, ela traz equilíbrio. Por isso que Paulo fala aqui, olha, aguentem com paciência e orem sempre. Em 2 Tessalonicenses 1, 5-7, ele fala assim, esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Ou seja, Deus ele é imparcial. Ele julga da maneira certa. Ele fala assim, como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. E aí Paulo continua e fala, ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, tenha paciência, porque a justiça de Deus nunca falha. Só que ela não atua na tua hora, no teu momento, no instante que você quer.
Deus tem a maneira certa de agir, porque Deus conhece as motivações que há no coração de cada um. O colega que chegou chutando as máquinas, Deus conhece o coração dele. O que aconteceu com ele na noite anterior, na semana anterior, as preocupações que sobrecarregam a sua mente, o seu pensamento. O cara não tem Deus. E se ele não tem Deus, ele não tem equilíbrio, ele não tem paciência, ele não consegue entender o processo como você que é cristão entende. Então, a pessoa, ela faz o quê? Ela explode. Mas o cristão é diferente. A explosão do crente se dá na oração. Ele vai, ele dobra o joelho, aí ele fala com Deus, né? Às vezes você não pode orar coletivamente, então Jesus falou assim, entra no teu quarto, né? Fecha a porta, fica lá em segredo, só você e Deus. Abre o teu coração, fala para Deus. Se você não quiser dizer com palavras, ore em pensamento. Porque Deus vê, Deus ouve tudo. E aí Jesus fala, o Pai que te vê orando em secreto, Ele te recompensará. Versículo 9. Tiago continua e fala assim, não se queixe uns dos outros para não serem julgados por Deus. É claro que nas igrejas atuais não tem esse negócio de crente murmurar contra o outro. Ou será que tem, irmãos? O que vocês acham? Tem? Tem, né? Tiago está ciente aqui da opressão que aqueles irmãos estão passando, né, da dificuldade que eles estavam vivendo. E aquela opressão, a dificuldade, lembre-se na aula anterior que os patrões estavam atrasando os salários, né? Então o trabalhador ele recebia diária. Aí chegava no final da tarde, depois de um longo e exaustivo dia de trabalho, na hora de receber, o patrão dizia, amanhã. Aí chegava no outro dia, o patrão dizia, fica para amanhã. E aí ia se acumulando, né? Mas em casa, o trabalhador estava sofrendo, porque estava faltando alimento, as contas estavam atrasadas, então eles estavam passando por muitas dificuldades, privados, né? De coisas básicas. E aí Tiago ele vai aconselhar os irmãos, porque vejam bem, ele não está falando aqui assim de uma forma como ele falou quando diz respeito aos ricos. Aqui ele fala assim, irmãos, ou seja, gente, não se queixem. Ou seja, não murmure, porque a opressão estava causando irritação. Os problemas que aqueles irmãos estavam enfrentando em relação aos ricos que os oprimiam, estava afetando a comunhão cristã. Porque aqueles irmãos estavam desabafando os seus sentimentos para outros irmãos. Eles estavam se queixando uns com os outros e até mesmo contra os outros. Você já imagine, né, um irmão na igreja que é empresário, empregador, e aí ele contrata o outro irmão para executar um serviço. Aí chega no dia de pagar, o contratante, que é irmão em Cristo, estão na mesma igreja, ele diz para o irmão assim, olha, hoje não vai dar para pagar, eu pago a semana que vem. Só que os dois estão dentro da igreja, tanto o empregador quanto o empregado. E aí o irmãozinho começa a ficar revoltado, porque ele olha para o irmão e fala, como pode, Senhor? O sujeito está sentado ali, olha, posando de santo, está me devendo, não me paga. E aí aquilo foi criando, né, uma revolta dentro da congregação, porque os irmãos começaram a desabafar uns com os outros. E aí, irmão fulano, está me devendo, deve para mim também. Será que o pastor não está vendo? Será que ninguém está vendo o que está acontecendo? E aquilo foi se acumulando, né? Então, eles começaram a reclamar. Vejam bem, algumas coisas que a gente deve observar. Primeiro que a reclamação era justa. O comportamento daqueles irmãos era correto, ou não é? Você que é empregado, você trabalhou, aí chegou no dia de você receber o teu salário, o teu patrão não paga, não te dá satisfação, não diz quando vai pagar, você vai ficar feliz? Você vai agir como o crente conformado, né?
É a vida, Senhor, é assim mesmo. Não. Então o comportamento deles é compreensível. A revolta, a indignação que eles estão trazendo dentro de si, tudo isso é compreensível, mas isso não traz solução, irmão. Vamos trazer para os dias de hoje. Você chegar em casa e chutar o cachorrinho que veio abanando o rabinho para te receber no portão de casa, porque você está com problema, não vai resolver o teu problema. Você vai criar mais violência contra o animal. Isso quando não se revolta contra a família. Contra a esposa, contra filhos, contra amigos e até contra os irmãos na fé. Então, ficar reclamando, o pobre reclamando com outro pobre que estava sendo injustiçado, não resolve o problema da desigualdade. É a mesma coisa, vamos trazer para o mundo contemporâneo. É a gente perder tempo falando de governo. Porque o governo é injusto, porque o governo isso e aquilo. Faz alguma coisa, se candidata. Vai à luta. Mas não adianta ficar reclamando. A gente perde muito tempo na vida reclamando sem buscar soluções. É assim ou não é? Tem gente que é terrível, porque reclama, mas não busca a solução, não reage, é conformado. Então Tiago, ele entende que aquele comportamento é compreensível, mas aquilo não resolve. Ou seja, você está indignada, você está indignado, está revoltado com a situação, nós entendemos isso. Mas não vai resolver o problema ficar alimentando a sua indignação com outras pessoas. Segundo, as murmurações por causa da opressão estavam causando dano à comunhão entre os irmãos. E é exatamente aí que Tiago, ele entra para aconselhar os irmãos. Por quê? Aquilo estava desanimando os irmãos. Imagine um novo crente. Ele aceitou o evangelho tem pouco tempo, o evangelho da graça, do perdão, do amor, de um Deus poderoso que resolve, que traz soluções. E aí ele senta do lado de um crente reclamão. Conformado e reclamão. Que só fica falando de problemas. O que a pessoa vai dizer? Poxa, eu vim para cá esperando encontrar algo bom, mas só tem coisa ruim aqui. Então aquilo estava afetando a comunhão dos irmãos. Irmãos, quantas pessoas que acabam perdendo a fé em Cristo por causa das queixas? Porque o outro não ora, não reage, não faz nada para mudar a situação e fica alimentando aquela indignação nos ouvidos dos outros. Porque está ruim. Você chega para a pessoa, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Tudo bem. E você? Tá bem não. Uma semana depois, tá bem? Tá bem não. E o problema é o mesmo. Então o que Tiago está dizendo aqui? Olha, isso afeta a comunhão e não resolve o problema. Quem deveria ouvir não estava presente, ou seja, eles estavam falando para o outro. Adiantava o pobre ficar reclamando com o outro pobre da desigualdade social? Adianta alguém vir reclamar para mim que o salário mínimo do país é baixo? Eu vou aumentar o salário mínimo de alguém? Gente, eu não sou governo. Adianta alguém vir reclamar para mim que existem problemas na educação, no segurança, saúde? Eu não vou resolver o problema, eu não sou gestor. Então, às vezes, as pessoas, eles ficam falando para os outros, mas não falam para quem deve falar. Eu vou voltar mais uma vez ao exemplo do Gildo, porque é um exemplo prático atual. Se ele pega, ao invés de chegar para o colega e falar assim, colega, vai lá descansar um pouquinho, depois você volta. Se ele virasse para o outro colega e falasse para ele, poxa, está nervoso de novo. Ia resolver o problema? Não ia resolver. Porque o outro colega ia ficar chateado, tanto quanto ele, mas o problema ia continuar. Então Tiago, ele está deixando bem claro aqui que o que aqueles irmãos estavam fazendo era um desserviço à fé cristã. Ficar se queixando para quem não vai resolver o teu problema é só
aumentar, potencializar o problema na vida do outro que não tem nada a ver com isso. Então viver reclamando é o oposto de estar alegre e de ser grato. Embora às vezes o crente possa encontrar-se vivendo em situações que não são nada invejáveis, a verdade é que quando começa a reclamar ele cai em pecado. Aí pronto, resolveu o problema. Vejam bem, quando a pessoa começa a reclamar que eu digo para quem não tem nada a ver, você cai em pecado. Por que você cai em pecado? Está pecando contra Deus, ainda que indiretamente, porque você vai dizer, mas eu não estou falando contra Deus, eu estou falando de fulano, eu estou falando de Beltrano. Mas Tiago deixa bem claro, olha, vocês estão pecando porque vocês sabem que o juízo está por vir. Vocês sabem que Deus é justo. Então você sabe que você tem um Deus que pode resolver, que pode trazer soluções. E quando você se cala para Deus e se abre para o outro, você está fazendo exatamente o errado. Porque você está falando para alguém que não vai fazer nada além de te ouvir. E está esquecendo de falar para Deus que pode te dar diretrizes, estratégias para vencer. Irmãos, eu diminuí o número de versículos da aula para ver se eu consigo falar em 1 hora. Mas na verdade que ainda falta muitos aqui. E nós temos hoje a reunião de ceia, não vou poder me alongar muito. Então, conselho de Tiago, aprenda com as pessoas pacientes. E aí ele fala assim, lembrem dos profetas. E ele faz uma citação também, onde ele fala assim, vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó, e que no final Deus o abençoou. Qual foi a paciência de Jó? 2 coisas que ele cita aqui, né? Primeiro, ele tinha citado anteriormente a questão do lavrador, que prepara a terra, né, que planta a semente e espera o tempo certo para a colheita. Agora Tiago, ele está chamando a atenção aqui, dizendo, olha, lembrem, né, ou seja, atentem para o exemplo dos profetas que fala assim, ó, que falaram em nome do Senhor, tome eles como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E aí ele fala, vocês têm ouvido da paciência de Jó. Você já ouviu alguma vez essa expressão, paciência de Jó? A pessoa fala assim, tem que ter a paciência de Jó. Mas aonde está escrito na Bíblia que Jó era paciente? Eu não encontrei esse versículo na Bíblia. Provavelmente Tiago estava usando alguma referência, né, daquilo que ele tenha ouvido falar, ou quem sabe de algum outro escrito, mas não precisamente daquilo que está nas escrituras que nós conhecemos. Mas olhando, né, para o exemplo de Jó, talvez ele estivesse falando de forma indireta, né? Olha, Jó, ele teve paciência, e aí é onde eu quero chegar. Por que Jó teve paciência? Porque ele primeiro, Jó capítulo 2, versículo 10, diz assim, que apesar de tudo que Jó passou, ele não pecou, não disse uma só palavra contra Deus. Ou seja, ele teve todo aquele processo de perdas, e ele se viu numa situação onde estava somente ele e a esposa, e a Bíblia diz que apesar de tudo isso, ele não disse uma palavra contra Deus. Ele fala assim, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Então a paciência de Jó, no meu modo de entender, é que ele teve uma compreensão da vida, do que é a vida. A vida não é feita somente de momentos bons. Existem também momentos ruins. Existem situações que trazem contentamento, alegria, e existem situações que podem te levar também à tristeza. E Jó entendeu isso, e nesse processo todo, ele busca compreender a sua situação, e lá no capítulo 42, ele vai orar ao Senhor e fala assim, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E ele vai orar acerca dos seus amigos. Imagine o cara que está vivendo na situação que Jó vivia, ao invés de continuar, né, reclamando, lamentando as perdas, ele ora ao Senhor pelos seus amigos e diz, Deus, o Senhor sabe tudo.
Essa deveria ser a oração de todo cristão paciente. Nós deveríamos entender que os infortúnios fazem parte do processo. Mas se nós confiarmos no Senhor e continuarmos orando ao Senhor, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Jó, versículo 10. Depois que Jó 42, 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor lhe deu tudo de volta em dobro. Tenham paciência, aprenda com aqueles que tiveram paciência. Para terminar, meus irmãos, eu tenho 2 minutos, mas eu vou precisar de 3 no mínimo para terminar a aula. Ele fala assim: sejam autênticos. Ou seja, que a palavra de vocês seja sim quando for sim, e não quando for não. Para que Deus não os condene. Ou seja, que não seja além disso. Ele está falando aqui sobre a questão da autenticidade. Quando você estiver, eu imagino aqui Tiago falando para os irmãos, quando você estiver diante do rico, o opressor, e que ele perguntar para você: tem algum problema se eu não te pagar a diária hoje, pagar a semana que vem? Seja franco, diga para ele: tem problema sim. Porque não adianta você falar não tem problema, e depois sair dali e encontrar o primeiro irmão na frente e reclamar com ele. Porque é assim que às vezes as pessoas agem. Quando elas estão diante de alguém que deve ouvir, que é alguém que está ligado diretamente à sua condição, à sua situação, ele se cala. E depois vai falar para o outro que não tem nada a ver. Vai reclamar com o outro que não tem nada com a situação. Então Tiago está dizendo: irmãos, seja sincero, sejam autênticos, diga sim quando for sim, diga não quando for não. Para que Deus não condene, porque a falsa hipocrisia, a falsa modéstia, a falsa modéstia também é pecado. Fazer cara de bonzinho diante do opressor, para depois reclamar do opressor para outro, é pecado. Lá em Mateus capítulo 5, 34 a 37, vou ter que terminar a aula por aqui com as palavras de Jesus. Ele fala assim: eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Ou seja, não fica fazendo juramentos, eu juro por Deus, O Senhor diz: não tomem o meu nome em vão. Aí eu juro pela minha mãezinha que já está morta, que se eu estiver falando mentira, que ela ressuscite agora. Eu juro por esse telhado, que se eu estiver mentindo, que ele caia sobre nós. Você já viu pessoas que fazem isso, Olha, eu juro que se eu estiver mentindo, eu quero cair morto aqui agora. Tiago diz assim: irmãos, aliás, Jesus está dizendo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, não é teu. Então você não pode jurar pelo que não é teu. Não jure pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, ou seja, você não pode... eu juro que se eu estiver mentindo, cai um raio aqui agora. Não jure nem pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio de seus cabelos fique branco ou preto. Você pode ter a fé que for, mas pega o fiozinho, Eu já tentei fazer isso para os meus ficarem pretos, não deu certo. Então eu fui para uma segunda opção. Você não tem esse poder sobre os seus fios de cabelo para torná-los brancos ou pretos. Jesus disse que o sim de vocês seja sim, o não seja não. Qualquer coisa que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos aprender cada dia mais a sermos autênticos acerca da nossa fé, da nossa conduta como cristão, porque é nisso que o mundo verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os cristãos são verdadeiros, porque servem a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé para agradecer ao Senhor. Deus abençoe os irmãos também que estão assistindo a aula de seus lares, e logo após nós estaremos iniciando o momento
da Santa Ceia do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos e rendemos graças ao teu nome por este momento tão precioso que nós tivemos em estudar a tua palavra. E quero pedir ao Senhor a graça, a força, o poder do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, aprender a ter paciência, aprender a confiar e depositar nas mãos do Senhor as nossas queixas, aprender, Senhor, a manter-nos em silêncio diante de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com as nossas queixas. Ensina-nos também, Senhor, a sermos autênticos em relação às nossas conversas, o nosso posicionamento, que seja sempre o sim, sim, o não e não. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.